No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Excelente sexta-feira para todo mundo, né? Você que ouve aí sempre o Minuto da Unicidade, estamos de volta aqui para meditarmos nos textos bíblicos, na mensagem salvadora. Nós que temos estudado a palavra de Deus aqui, ainda que seja nesses poucos minutos, continuemos, né? Analisando o que a Bíblia diz sobre a mensagem pura e verdadeira. Agradeço a todos que param um minutinho para ouvir os nossos áudios. Esse podcast aqui, que a gente ainda não tem um site legal, mas tem o YouTube, né? Aí você pode ouvir, baixar o áudio, né? Compartilhar, você que recebe também via WhatsApp. E a partir de hoje eu vou deixar o meu WhatsApp pessoal, para você falar diretamente comigo aí no canal, no YouTube, tá bom? Eu tô ouvindo esse áudio, mas eu queria o zap do irmão para entrar em contato. Tá lá no YouTube, na descrição desse mesmo vídeo que você está ouvindo aqui, tem um vídeo lá, improvisado, e lá tem os nossos canais de comunicação. Vou deixar meu e-mail também para você fazer contato comigo, tá bom? Eu quero chamar muito a sua atenção, porque eu vou falar hoje, muito mesmo, viu? Preste muita atenção, você que tem ouvido o Minuto da Unicidade, principalmente essa semana que termina hoje, né? Termina amanhã, né? Mas eu digo Minuto da Unicidade, a gente por enquanto ainda grava de segunda a sexta. Jesus Cristo, homem, tá bom? A gente não pode esquecer isso. Nós temos apresentado essa semana o Senhor Jesus como Deus, e a gente precisa continuar falando que Ele é Deus, evidentemente, mas sem ignorar as inúmeras referências que afirmam que Ele era um homem, como nós, de carne e osso. Porque há pessoas, inclusive eu conversava com um irmão hoje pela manhã, o nosso irmão Diego, que é aqui vizinho da nossa cidade, ele mora em Indaiatuba, está sempre em contato com a gente, né? E ele me enviou uma mensagem muito interessante, dizendo que, tem um grupo aí dizendo que Jesus não veio em carne, que ele era um espírito, que desde as épocas lá de João, sim, desde a época de João, esse assunto é debatido, principalmente pelos gnósticos, e a gente precisa ouvir do próprio Cristo o que ele tem a dizer sobre isso. Ele diz assim, o Evangelho de João, capítulo 8, versos 39 e 40, responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus lhe disse, se fosses filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade de que de Deus tem ouvido. E Abraão não fez isso. Então veja que num debate com os judeus, lá naquele debate que ele mesmo mais à frente vai dizer, antes que Abraão existisse eu sou, que ele declara para os judeus quem ele é, Deus sobre todas as coisas, o único Deus verdadeiro. Antes de chegar nesse ápice que nós gostamos muito, no verso 58, ele fala aqui, vocês estão querendo matar a mim, homem, que vos tenho dito a verdade. Então a gente não pode correr para a corrente herética, em afirmar, bater no peito, estufar, dizer que Jesus... Não, ele é Deus e tal, e superior a todos, e o que não deixa de ser verdade, é Deus e está sobre todos, evidentemente, mas que esteve entre nós, sentiu dor, não foi um espírito se passando por humano, não. Ele veio de uma mulher, nascido de uma mulher. Ele foi gerado dentro de um ventre de uma mulher. Uma santa mulher, uma mulher de Deus, uma mulher serva do Senhor Jesus, serva, entende? Ele veio mesmo, Maria ficou com barrigão, fez 1 mês de gravidez, fez 2, fez 3, fez 4, fez 5, fez os 9 meses, como uma mulher normal, e gerou uma criança que nasceu como todas as outras, chorando, querendo mamadeira e tudo mais. Então a gente não pode negar isso. Negar isso é herético. Negar que o Senhor Jesus, como ele disse, vocês estão querendo matar a mim, homem, que vos tenho dito a verdade. Então era um homem que estava sujeito às mesmas coisas que nós. Um homem como, né, a gente usa essa expressão, não pode ignorar isso, como nós, que a Bíblia diz.
Eles queriam matar mesmo. Tanto é que, se você ler atentamente os evangelhos, ele teve que inúmeras vezes se ocultar do meio daquelas raposas velhas, teve que sair, vamos dizer assim, entre aspas, escondido, teve que se ocultar, porque não era a hora dele ser morto ainda. Ele fala isso no momento em que os homens pegam ele lá, que as autoridades religiosas vão prendê-lo para levar junto com os soldados. Ele fala: eu estive abertamente no meio de vocês, falando francamente no meio de vocês, e vocês não me fizeram nada. Por quê? Porque não chegou a minha hora. Agora chegou. Então, inúmeras vezes, inclusive nesta ocasião desse capítulo 8, eles tentam matá-lo. Ele reclama: vocês estão querendo matar a mim, um homem que vos tem falado a verdade. Então, se ele morreu, né, como ele morreu, se ele morreu, deu o último suspiro dele, é porque ele era mortal, ele tinha carne e tinha osso. Você não vai também querer fugir dessas leis que o próprio Eterno se enquadrou nela. Vivenciou essas leis. Ele tinha olhos, tinha boca, não era um espírito não era um espírito ali, somente espírito não. Vamos dizer assim, porque eu também sou feito de espírito e tenho carne e osso também. Então, quando o dia que minha carne descer ao pó, que chegar a minha hora, meu espírito não vai morrer, eu vou estar junto com Cristo, se eu viver na presença dele, para ele me afastar do mal e seguir a sua palavra. Isso é muito bom. Os autores todos falam isso. Você quer ver mais referências sobre isso? Então o próprio Cristo diz assim, quando os discípulos vieram também achando que era só o espírito dele, ele fala o quê? Observai as minhas mãos e meus pés e vede que sou eu mesmo. Eu o mesmo. Tocai-me e provai que vos afirmo. Porque um espírito não tem carne, ouça bem isso, um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. Lucas 24:39. Então eu quero gravar esse Minuto da Unicidade aqui, antes que saiam me atacando, dizendo: não, o Tony tá falando que Jesus é Deus lá e tal, e que teve só o Todo-Poderoso. Não, teve um ser humano como todos nós. Abre aspas para dizer que era como nós. Mas era, sim, você tocava, você agarrava, ele sentia dor, ele teve fome, diz a Bíblia. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Teve fome, teve sede, se irou em determinados momentos, não pecou. Ele não pecou, mas se irou. Então, diz a palavra de Deus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Jesus Cristo, homem. Então a Bíblia vai mostrá-lo e vai apresentá-lo como homem. E diz assim, o apóstolo Paulo falando para outra igreja, para Roma: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre todos. Então, ele é homem. Ele se fez homem. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. A Bíblia diz que Deus está acima dos homens, então Jesus não é Deus, ele é um homem. Calma. Vá devagar nisso aí, porque aí você vai incorrer num erro, vamos dizer assim, um erro de interpretação, um erro de gramática e tudo mais. Deus não é homem, não é um ser humano como nós, Deus na sua totalidade, homem para que minta. E tanto é que quando ele foi achado na condição humana, o Deus, o Criador que não é homem, ele se fez homem, é o que dizem os autores. Ele se tornou, é diferente. Isso é um detalhe que a gente vai analisar. E o Cristo, quando achado na condição humana, não mentiu. Se você achar uma mentira nos lábios de Cristo, aí realmente você me mostra, porque não há mentira nele. E quando ele vai chegar o momento também dele ser apreendido, ele fala: o príncipe desse mundo se aproxima, mas não tem nada em mim. Comigo não tem nada, não tenho parte com ele nenhuma. Então, ou seja, eu não menti, não pequei, tá bom? Então, veja bem, o que a Bíblia fala do Filho de Deus, a diferença do Jesus, aí é o que eu quero dizer, do Jesus homem, do ser humano de carne e osso, que tinha um coração pulsando dentro dele. A diferença dele, para mim, para você e para todos os demais, é o seguinte: a Bíblia diz que ele era
unigênito. Essa é a diferença. João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O 3,16 também fala a mesma coisa. Deus amou muito de tal maneira, e deu seu filho para que, o seu filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está me entendendo? Então, o que difere Cristo, o Filho de Deus, Jesus, dos demais filhos de Deus, porque todo aquele que crê no seu nome deu o direito de serem feitos filhos de Deus, então nós somos filhos de Deus também. Então, a diferença dos filhos de Deus pro Filho de Deus, com a F maiúsculo, o Filho de Deus, é que o Filho de Deus é unigênito. Que ao longo dos anos os evangélicos, os religiosos foram trocando o unigênito só por único. E aí causou aquela confusão. O que nós já falamos aqui no Minuto da Unicidade. Não pode ser o único Filho de Deus, porque tem um montão. Todo que crê também é. Então não é único. Jesus não é o único Filho de Deus. Porque todos que creram no nome dele são também chamados de Filho de Deus. O que difere o ser humano, Jesus de nós, é porque ele é unigênito. Ah, pastor, então unigênito significa único gerado. Não tem só essa definição. Porque ele não foi o único gerado. Você veio como? Eu vim como? Nós não fomos gerados? Hein? É o único do seu gênero. É a definição mais precisa para este verso. O único da sua espécie, vamos dizer assim. Uma espécie de ser humano única, exclusiva, de carne e osso, convencional, o princípio, primeiro, que ele em tudo quer ter a preeminência, como diz Paulo, então ele é o primeiro, primogênito de toda a criação. Aí entra um dos temas do pastor Gilberto, das 7 primogenituras de Deus, muito interessante esse tema, mas ele é o primogênito de toda a criação. O unigênito, vamos dizer assim, e por aí vai. Você pode adquirir o nosso segundo livro quando sair, se sair, e se Deus nos der a graça de sair, você adquire, se Deus quiser, esse segundo exemplar, que nós vamos estar entrando em detalhes sobre esse assunto, porque é muito bom você examinar isso aqui, mas não espalhem a heresia. Não, mas está dizendo que Jesus não é homem, está dizendo que Jesus é Deus, e Deus é espírito. E Jesus falou, não, o espírito não tem carne, não tem osso. Jesus falou, vamos parar com esse assunto aí de espírito. Vamos parar com esse assunto de fantasma. Não é só porque Jesus entrou na porta sem abrir, entrou quando eles estavam reunidos, ninguém foi abrir a porta, ele já estava lá no meio dele. Isso não quer dizer que ele não era de carne e osso. Que ele ressuscitou só espírito e desfez com a carne dele, ficou andando, sendo um espírito visível, se fez ver e tudo mais, e aquela coisa toda, aquela conversa, e não era mais homem, não. Ele, inclusive, tem o seu corpo físico até o dia de hoje. E com esse mesmo corpo que ele vai voltar para buscar aqueles que creem. Que Deus abençoe a todos, vamos ficando por aqui, um bom fim de semana. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar a mensagem da fé. E o Senhor Jesus Cristo, o homem, tá? É o verdadeiro Deus e a vida eterna. E apenas nós precisamos continuar nesse assunto, mas se Deus permitir, na semana que vem a gente continua, se não tiver outros temas importantes para a gente abordar aqui dentro do nosso canal, do nosso programa. Um abraço a todos, Deus abençoe de maneira rica e abundante, graça e paz. Minuto da Unicidade.